absurdamente forte da mídia, as formas de comunicação, as redes sociais incluídas aí, tudo isso faz com que hoje os filhos não considerem mais os seus pais heróis. Pelo contrário, a mídia tem conseguido afastar, porque os jovens têm acesso a todo tipo de informação. E como a eletrônica, esse tipo de comunicação é parte da própria geração, os pais ficam à margem dele. E aí se estabelece o grande problema da relação familiar. Para concorrer, nós ainda temos as nossas escolas, que antes, quando nós éramos crianças, dizia-se com muita propriedade que as escolas eram a extensão do lar. Hoje, esta não é a realidade. E muitos dos pais, infelizmente, colocam seus filhos da escola muito mais para se livrar deles. Ou por conta de ocupações outras, ou por conta de que realmente é melhor deixar com alguém, são profissionais, deixa para lá eles que tomem conta. Então, ao fazer esses comentários e remontando a minha realidade, eu diria que os idosos da minha época eram muito bem respeitados. Você, ao encontrar com um idoso, você o tratava de senhor. E o respeito não ia apenas na pronúncia, mas no gesto. Todos os idosos que visitavam suas casas, quando você chegava e ele estava conversando com seu pai e com sua mãe, você fazia uma reverência, você pedia licença, você o cumprimentava. Então, hoje, os idosos, os velhos, têm uma dificuldade muito grande. Porque não existe mais este respeito natural que os mais jovens deveriam ter, por conta da experiência de vida que os idosos têm. Porque você pode ser qualificado, você pode ter uma escolaridade extraordinária, mas a experiência de vida só tem quem a viveu. E isso é privilégio dos mais idosos, dos que mais viveram. Mas apenas para não continuar apenas lamentando, repetindo apenas, eu gostaria de dizer que somos nós, os que temos a idade superior a 60 anos, que temos que ter a capacidade de encontrar os nossos próprios espaços. E eu tenho o privilégio de poder, neste momento, apresentar um exemplo extraordinário, que a gente chama de sessentões trairienses. São atletas com mais de 60 anos que jogam futebol todas as semanas, e isto há 5 anos e meio. Sem que, neste período, haja acontecido o menor incidente ou acidente. Temos sido festejados muito mais fora do Trairi do que aqui propriamente. Lá fora já fomos matéria de televisão, fizemos uma matéria em nível nacional pela Rede TV, e uma das oportunidades que nós tivemos e que eu guardo com o maior carinho foi aquela de irmos a convite para a Universidade de Fortaleza, uma das maiores e mais qualificadas universidades do país, apesar de ser particular. Eu digo apesar de ser particular, porque o conceito da universidade particular, da faculdade, do curso, é de que você pagou, passou. Lá é diferente. Pois bem, eles têm um trabalho extraordinário com idosos. Nos convidaram, sim. Nós fomos lá, participamos de um jogo de futebol lá no campo em que eles estavam. E antes, eles me convidaram, o jogo foi na sexta, eles me convidaram na terça para fazer uma palestra lá sobre a questão do idoso e do trabalho que nós fazíamos. E eu tive a oportunidade de fazer algumas colocações que eu quero aqui reprisar. Eu disse a eles que esse que é um fato inédito no mundo inteiro, os sessentões trairienses, só existe aqui no Trairi, é um trabalho que nasceu da vontade de encontrar espaços e dizer, com atitude e não apenas com palavras, que eu existo e sou tão útil quanto.
Eu disse a eles que, embora nós vivêssemos num país que não tem muito apreço pela estatística, mas que nós aqui, ligados aos sessentões, fizemos um trabalho de pesquisa interessante e encontramos 17 pessoas que, no município de Trairi e nos adjacentes, faleceram por conta de problemas cardíacos. E desses idosos que morreram por conta de problemas cardíacos, nenhum morreu fazendo uma atividade intensa. Geralmente estavam conversando com a família e aí sentia-se mal, chega, pega, leva, morria. Outros iam para o banheiro, custava, e alguém dizia, mas fulano não voltou mais. Chega lá, ele estava morto. E a grande maioria faleceu indo dormir e não acordava no outro dia. Aí eu brincando disse para eles, no Trairi, nós estamos com medo agora de dormir, com medo de não acordar no outro dia. E fizemos algumas colocações importantes do trabalho que a gente fazia, e terminou a palestra, voltamos agora para sexta-feira no jogo, e durante o jogo, nós tivemos assim um privilégio de ter como assistente todos os idosos com quem eles trabalhavam naquele dia. Eram uns 60, 70, e lá estavam cientistas, professores qualificados, pessoas da maior responsabilidade e do maior conhecimento na área, e em determinado momento, falando para aqueles que estavam na arquibancada, que era o pessoal com quem eles trabalhavam e trabalham, ele disse, olha, a nossa luta, com todos os recursos técnicos e científicos que nós temos, trabalhando com vocês, é para ver se vocês chegam ao nível desses que estão aí nesse campo. Então foi um atestado inequívoco de que realmente o nosso trabalho é importante. Ele cria uma situação que é inusitada. Eu lembro que quando nós fomos convidar as pessoas, todos disseram, professor, eu já tenho 60 anos, ou eu tenho 62, 63, não, eu não jogo mais bola não. Pela insistência, acabaram chegando lá. E hoje todos eles estão trabalhando há 5 anos e meio, o mais jovem tem 60 anos, e nós temos um atleta que completa hoje, exatamente hoje, 87 anos, de dia 1º de abril. Ele é do dia 1º de abril de 1930, 30 parece, E ele está completando hoje 87 anos. E não vai lá para fazer fotografia, não, ele vai para jogar bola. E eu lembro um fato interessante, assim, eu gosto sempre de ver esses lados da manifestação espontânea, geralmente jocosa, dele. Nós estávamos jogando, meu time contra o dele, nós não jogamos fora com outro adversário, não existe, somos nós contra nós mesmos. E no treino, ao intervalo, ele estava assim, nervoso. E eu disse, eu estou nem lembrando o que está acontecendo, rapaz, está nervoso? Ele disse, professor, esses meninos de 60 anos não querem mais voltar para marcar, não. Quer dizer, ele podia dizer, ele estava com 85, 86. Mas só para arrematar, eu queria, de alguma forma, mandar um recado às famílias que têm idosos. E que muitas das vezes pecam, erram na conduta que desenvolve com o seu idoso. Eu conheço um, Dr. Pedro Mauro Rola, ele tem 81 anos, agora é médico. O que acontece com ele? A família adora-o. A família quer um bem imenso a ele. Mas ele tem uma biblioteca em casa. Quando ele então vai pegar um livro na biblioteca, chega um filho e diz, não. De repente você levanta a cabeça, fica tonto, vai cair, sente aí que eu lhe entrego o livro. A chave do carro já tomaram dele. Ele já não dirige mais. Pois você quer ir? Eu vou levar você lá. Só que no dia que o filho não pode ir, ele não vai. Então, às vezes, por excesso de zelo, as famílias, nós, os filhos, fazemos os nossos idosos muito mais idosos do que são. E, o que é mais grave, muito mais dependentes do que eles deveriam ser. A recomendação, o recado, a observação pessoal que eu faço é: converse com o seu idoso. Dê a ele
todas as oportunidades das quais ele precisar para demonstrar que é capaz. Porque a grande virtude que nós temos numa doação direta de Deus foi sermos úteis e capazes. No momento que nós perdemos estas valências, nós passamos a viver no limbo, aonde nos colocam para lá e para cá, e nós não temos mais destino. Sabe por quê? Porque sou daquelas pessoas que dizem e acreditam que não há destino traçado. Senão, o fato de eu ser uma pessoa boa não tem mérito nenhum. Se eu já tenho meu destino traçado, eu fui obrigado a ser bom. E aquelas pessoas que são más, que cometem crimes, que roubam, que assaltam, que se drogam, também não têm culpa. Pelo contrário, são vítimas. São vítimas de um destino que entregaram para ele cumprir. Então, eu prefiro dizer que o destino somos nós que traçamos, à luz dos conhecimentos que nós recebemos. Primeiro, de Deus, como doação, como formação inicial. E depois que a família nos ajudou a cimentar. Mas, ainda sobre essa questão do idoso, do muito idoso, daquele que perde, que a família já não deixa mais ele fazer nada, não é porque quer mal ele não, quer muito bem, mas quer ajudá-lo daquela forma, colocando como se ele fosse um bibelozinho ali. É nesse momento que eu não podendo, como idoso, fazer mais nada, tomar nenhuma atitude, eu começo a deixar de pensar. Se eu começo a deixar de pensar, eu começo a deixar de agir. Se eu começo a deixar de agir, é porque eu não planejo mais nada. Nesse momento, eu não tenho mais destino. Estão me mandando para algum canto para fazer alguma coisa. Eu queria agradecer ao professor Cláudio, aqui hoje presente, né, 1º de abril, parece o dia da mentira, mas é verdade, presente ao programa, aqui no programa do Conselho do Idoso de Trairi, nos trazendo a sua sabedoria, nos trazendo a sua vida, nos trazendo uma história que só ele é capaz de contar como quem sentiu. Porque muitas pessoas contam histórias dos outros e não contam como a sua história, mas a história que a gente viveu é uma história que a gente conta como sente e fala como quem tem autoridade no assunto. É a mesma coisa de Cristo. Cristo falava como quem tinha autoridade, porque ele tinha vivido já aquela história. Também queria ressaltar, o professor Cláudio contou uma coisa interessante, o destino. Realmente, nós criamos a nossa história. Deus nos deu o livre arbítrio. Então eu posso fazer ou não fazer. Eu não nasci bom e não nasci mal. Mas eu vou, a partir, só refrisando o que o professor Cláudio nos colocou, só para deixar bem sensato, a partir daquilo que eu vou tomando por conhecimento, por experiência, por formação, eu vou tomando as minhas escolhas, que elas são independentes até do que eu sou ensinado ou do que me recomendaram. É uma decisão, é uma atitude minha. E aí, professor, eu queria deixar uma pergunta. E queria até que o senhor falasse, porque o senhor fala nos sessentões, mas a gente vê às vezes como um grupo de pessoas. Mas cite aí alguns nomes, algumas localidades, para que as pessoas que estão ouvindo possam saber, eu sei quem é, eu conheço. De repente até alguma posição que eles jogam, assim, rápidas palavras, mas que não pareça só uma equipe, mas que pareçam as pessoas individuais que são. Eu só queria, antes de fazer essa referência, me ater um pouco à colocação que você fez. De fato, eu também comungo com a ideia de que todos nós, independentemente, todos nós somos capazes de qualquer coisa. Nós temos potencial para ser a melhor pessoa do mundo, mas também somos capazes de ser a pior pessoa do mundo. O que vai fazer com que nós sejamos um ou outro, eu tenho uma explicação muito inteligente, muito engraçada, que foi dada no Congresso Americano de Raças. Essa história eu já contei algumas vezes, outras pessoas sabem por outros meios, em que, falando sobre representando a raça indígena americana, aí o índio
falando disto, ele disse que o que ele entendia, a conclusão final que ele tinha, é que nele, no interior dele, existiam dois cães. Um extremamente violento, cães no sentido de cachorro, né? Um extremamente violento, briguento, arranhento, complicado, e o outro cão absolutamente doméstico, calmo, cordato. Mas como eles estavam no mesmo espaço e as posições eram diametralmente opostas, absolutamente uma ao contrário da outra, eles viviam brigando. Aí alguém da assistência perguntou: e nesta luta desses dois cães, desses dois cachorros que você acha que tem dentro de você, se os dois estão brigando, quem vai ganhar? Ele disse: aquele que o alimentar mais. E esta é a colocação final a respeito dessa questão. Eu sou capaz de qualquer um desses dois segmentos, dois extremos de bem ou do mal. Então eu vou ser aquele que eu alimentar melhor. Aquele que eu der mais oportunidade que seja desenvolvido. Agora, para isso, quando eu faço essa decisão não é feita num corte vertical, não. Essa decisão eu tomo de acordo com a formação que eu recebi. É aí onde a família é fundamental. O que eu serei no futuro, com certeza, os traços, os ensinamentos virão dos que me antecederam. Ensinamentos que eu recebi, a história da minha família, o conceito dos meus pais que eu me sinto na obrigação de reproduzir ou melhorar. Então, não é um corte vertical, não é eu decidir fazer isto ou aquilo. Normalmente, expressamos nós o que a família nos ajudou a aprender. E eu encerro essa parte dizendo: a família é fundamental. Ela está meio que esfacelada em função desse desencontro que faz com que os pais e os filhos não saibam nem como um tratar o outro. Infelizmente, as leis criadas que tinham a melhor das intenções, elas não foram bem interpretadas e elas são muito mais ruim aplicadas. De tal sorte que hoje os filhos, dentro da sua inocência, da sua incompreensão do que é o mundo, se insurgem contra os pais. E os pais ficam com receio até mesmo de falar uma coisa mais agressiva, mais forte, chamar a atenção, porque fatalmente vai ser punido. Eu hoje, comentando sobre isso, então o cidadão lembrou, na televisão saiu isso, em que tinham lá uma filha que estava, ao invés de fazer o dever de casa, que trouxe da escola, estava com o celular se comunicando, qualquer coisa. O que menos interessou a ela. Então a mãe, muito chateada e muito enérgica, chegou e tomou das mãos dela o telefone. Ela foi à promotoria pública e a mãe foi muito repreendida pela atitude grosseira que fez com a filha. Então, essas situações criam entre os dois segmentos, os mais novos e os mais idosos, e principalmente os filhos e os pais, e principalmente dentro de um mesmo lar, uma dificuldade muito grande, que com certeza trará reflexos para o futuro, sem dúvida nenhuma. Você me perguntou sobre? Sim. Aí os nossos atletas sessentões. Aqui de Gualdrapas nós temos, com mais de 75 anos, o Chico Alexandre. Pequenininho, mas que joga uma bola extraordinária. Tem o Cildo. O Cildo tem mais ou menos 72, 73. É o pessoal de Gualdrapas. Tínhamos lá o Zé Preto, mas o Zé Preto teve um problema e resolveu parar. Aqui da sede temos o Sila, eu com 70, o Sila com 65, o Carlos com 72, o Gilson com 72, e é uma gama de gente nessa faixa de idade, né? Tem mais o Zé, que chegou agora, completou 60, o Zé Soares, tem o Chico Patrício, né? Que é uma belíssima figura humana, que já tem 60 e tantos. Aí nós temos ali em Flecheiras, nós temos o doutor, nós temos o Dedé da Barra, doutor Dedé da Barra.
Temos o Guajiru, que é uma turma animadíssima, liderada pelo Ricardo. Tem o Ricardo, tem o irmão dele, que é um baixinho, mais baixinho do que ele, me passou agora. E tem também o Severino, outro que é de lá. Aqui do Córrego dos Costas nós temos o Severino, nós temos o Tripa, tem o André e o outro irmão do Tripa. São 3 irmãos que jogam com a gente. Lá do Mundaú nós temos o Zezinho, a gente chama de Zezinho, tem o mais novo, dos 60, 61 anos, que é estou esquecido o nome dele agora, e tem o Antônio Neném, com 87 anos completados hoje. Uma figura extraordinária, sempre para frente, né? Ele é capaz de jogar, ele não aceita jogar só um tempo não, tem que jogar os 2, por a forma que ele tem. Então esse grupo hoje tem uma história para contar. E é uma pena, eu lamento muito que a administração pública, não esta, mas todas que passaram já, de 61 para cá, não, 2011 para cá, não dê a esse grupo a importância que realmente ele merece. Esse grupo, sem querer ser, não tem essa pretensão. A nossa pretensão é nos divertirmos, nos sentirmos úteis, servirmos de exemplo. Mas, com certeza, que se houvesse uma preocupação da administração pública para dar uma maior relevância a esse fato, isso seria talvez a bandeira mais significativa do Trairi. Porque toda e qualquer outra coisa que tiver no Trairi, tem em qualquer lugar. Agora, 60ões, 2 times de futebol, onde o mais novo tem 60 anos e o mais idoso 87, não existe em canto nenhum do mundo. Não existe. Nós já saímos daqui 7 vezes para lugares diferentes para fazer uma apresentação. O nosso desejo é jogar contra o adversário. Mas em nenhum momento nós encontramos um adversário. Somos obrigados a, em vez de jogar, nos exibirmos, jogando nós contra nós mesmos. Porque só existe aqui no Trairi. Professor Cláudio, o programa do Conselho do Idoso já está chegando praticamente ao final. Mas eu gostaria de dizer que pedi para que o senhor contasse os nomes, as referências de locais, porque às vezes, quando se escuta no rádio esse time, a pessoa às vezes faz apenas uma noção como um grupo de pessoas. E é bom quando se referencia quem são, onde moram, porque, por exemplo, o senhor citou Gualdrapas. Com certeza, algumas pessoas que estão ouvindo em Gualdrapas, de repente vão dizer, eu também vou participar desse time. Córrego dos Furtados. Algumas pessoas que escutaram, o Tripa também está jogando, eu também posso. Então, o estímulo para que possam nascer mais atletas é as pessoas saberem que não é algo assim fantasioso, nem muito distante, nem assim uma utopia. É real. São pessoas que moram aqui na sede, como o senhor falou, nas Flecheiras, no Guajiru, certamente em outras localidades. Então as pessoas existem, são de carne e osso, são de verdade, não são super-homens, pessoas especiais, são pessoas simples e normais, como você, meu amigo idosa, meu amigo idoso, que está nos acompanhando e que pode também fazer parte desse time. Mas é claro que tem aqueles como o Soares, que desejava chegar aos 60 anos para fazer parte desse time. E é claro que eu, Genário, também não sou muito atleta, mas eu desejo chegar aos 60 para poder fazer parte desse time. Então, eu fiquei assim muito feliz em perceber que essa equipe é formada de pessoas simples, que moram nas localidades distintas e diferentes do nosso município de Trairi e que se encontram periodicamente para ali festejarem a festa da vitória. Então, nós estamos chegando aos nossos minutos finais, mas feliz de conhecer mais de perto esta realidade e queríamos deixar esse minuto para que o professor Cláudio
possa fazer as suas considerações finais. Bom, já agradecendo pela oportunidade, fiquei muito feliz. O sacrifício não foi pouco não, sabe? Na garupa de uma moto de lá para cá, porque o meu carro está lavando, mas eu tinha que vir. Não porque eu tinha sido convidado, mas porque para mim é interessante estar presente. Eu sou uma pessoa que quero ser útil de qualquer circunstância, fazendo o que eu sei fazer e o que eu posso fazer. Então, eu encerraria minhas palavras juntando assim tudo que nós dissemos e que nós fizemos. Primeiro, valorizando as colocações que você fez quando você me pediu que citasse nomes. Para dizer que os sessentões, eles são formados de pessoas que têm nome, sobrenome e endereço. Que têm família, que têm filhos, que têm netos, que têm esposa. Aliás, elas são as maiores incentivadoras. No começo eram contra. Professor, você é louco, fulano já tem... Né? Então eu digo sempre que hoje, quando um falta, a esposa liga. Lembrando, olha, fulano não foi hoje não. Telefone para ele, essa coisa todinha. E mais, eu digo sempre de forma figurativa que os sessentões tiraram esses atletas que já estavam na camarinha e trouxeram de novo para a sala de visita. Antes, eram pessoas que moravam na casa, mas em função da idade, pouca utilidade tinha. Hoje, eles são referências. Na quarta-feira, a mãe já está divertindo o filho, dizendo, olha, tem que fazer isso assim, assim, porque o teu pai vai jogar na sexta. Quer dizer, já é um fato que faz parte da família, da estrutura do programa e da vida cotidiana da família. Mas eu queria encerrar dizendo uma coisa, porque, na minha opinião, também fazendo referência ao que você disse, e que a gente também comentou, é fundamental que nós assumamos a nossa vida. Não podemos botar culpa em Deus e ninguém mais, não. Nem dizer que fizemos ou chegamos a isso por sorte. Não. Nós chegamos a isso pelo esforço que nós fizemos. E aí, nesse último livro que eu escrevi, de aforismos, tem um que eu sempre repito. Ele diz assim, viver a vida não significa apenas cumpri-la no seu tempo, mas viver cada momento do seu tempo como se o tempo de viver fosse infinito. Estou eu com 70 anos, o Antônio Neném com 87, mas nós não estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, não. Os meus planos e os dele, a médio prazo, a longo prazo, para daqui a 70 anos, daqui a 30, a 20, porque se nós não estivermos lá, lá estará a nossa ideia, lá estará a nossa história. E a primeira parte do aforismo que diz, viver a vida não significa apenas cumpri-la no seu tempo, isso é o mais importante. Nascer e morrer quase sempre não depende da gente. O nascer nunca. O morrer, raríssimas vezes. A gente toma essa decisão translocada às vezes. Contudo, esse meio campo, esse intermédio entre o nascimento e a morte, aí é responsabilidade nossa. A gente tem que partir do princípio de que, sem arrogância, sem bobagem, sem se eleger o herói de questão nenhuma, mas nós é que somos responsáveis pela construção desse espaço. Os rastros que nós fizermos nessa nossa passagem de um a outro extremo, que sejam eles dignos. Para que quando mais tarde nós não estivermos aqui para nos defendermos ou agradecer algum elogio, esses rastros falem por nós. Eles são a nossa história. Muito obrigado a todos. Quero agradecer aos nossos ouvintes e dizer que a vida é uma dádiva de Deus. Transformá-la em alegria e felicidade é função nossa. Nunca abramos mão dessa responsabilidade. Os nossos jogos são às sextas-feiras, 4 horas da tarde, quando jogamos aqui. Lá fora, as caravanas, quando tiver oportunidade, a gente vai avisar. É no Barrosão, no gramado. Tá brincando com o quê?
Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade, valeu, obrigado aqui o pessoal da técnica, e dizer que nós precisamos, o trairiense precisa, esse município precisa de uma união de todas as forças, independentemente da religião que você tenha, independente da política que você defenda, não tem divisão. Professor, nós somos únicos trairienses. O Sabá, ele joga também? O Sabá não consegui levá-lo ainda, né? Ele era goleiro em 65, quando trouxemos um time extraordinário, o primeiro time de futebol calçado que jogou no Trairi, ele era o nosso goleiro. Mas agora parece que ele está com medo de levar uma bolada, mas eu vou levá-lo. Não, porque o negócio dele é só namorar. Que não te ouçam. Mandamos um abraço todo especial ao nosso amigo Sabá, que nos cedeu esse espaço, né, para o programa do Conselho do Idoso. Também o Conselho do Idoso refere-se que apoia ao nosso grupo, né, aqui há os atletas sessentões, e que a gente precisa conhecer melhor e ajudar. Então, de mãos dadas, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Hoje nós passamos um pouquinho do nosso horário, praticamente meia hora, mas foi por uma boa causa. Pedimos desculpa aí ao nosso amigo Sabá, mas foi por uma boa causa. No próximo programa espero tê-lo ele aqui também, narrando de si alguma história, né, às vezes ali do Pará, de Manaus, de Trairi, de onde ele passou, das pisadas que deixou, da história. Também é algo de muita referência. Quero dizer que esse programa foi gravado e em alguma oportunidade nós teremos a reprise